Desde a Reforma Protestante, 1517, a Igreja Protestante, ou evangélica, como nós chamamos, ficou sendo conhecida, e naquela época tinha um ar meio pejorativo essa expressão, de o povo da palavra. E isso permeou, de fato, a igreja, a história da igreja, e foi um grande marco, um dos pilares da Reforma Protestante foi, de fato, a sola escritura. E lá para século XX, comecinho do século XX, 1906, houve nos Estados Unidos o início de um movimento que nós conhecemos, hoje existe, está bem grande em todo quanto é lugar, principalmente no Brasil, o movimento pentecostal, e depois o movimento neopentecostal, em que a ênfase que é dada, pelo menos no que eles dizem, dar a ênfase é no Espírito. E desde então, parece que do início do século XX para cá, o cristianismo ganhou essa dicotomia entre Espírito e Palavra. Há alguns que dizem que vivem pelo Espírito, como se isso significasse uma vida meio que somente no sobrenatural e a letra mata, e tudo que você estudar da Bíblia você vai perder a sua fé e coisas que a gente ouve assim. E por outro lado, para se afastar de todos esses erros, me parece que outra parte do cristianismo levanta a bandeira da palavra e parece que qualquer coisa relacionada ao Espírito ou qualquer manifestação um pouco maior de expressão de louvor ou qualquer outra coisa do tipo, parece que é característico de um outro movimento, então eu preciso me afastar. E aí vira essa dicotomia. Geralmente, se você conversar com um pentecostal, eles vão dizer isso, eles vão dizer, talvez, eu já conversei com uns, não são todos, claro, eles dizem assim, eu não gosto muito da palavra, essas coisas, comigo é mais no espírito, as coisas acontecem mais no espírito e tudo mais. Ao passo que aqueles que são mais tradicionais, reformados, vão dizer que nós gostamos da palavra, do estudo bíblico e tudo mais. Quando, na verdade, essa dicotomia não deveria existir no cristianismo. E Paulo vai ilustrar isso muito bem, e são sobre esses versículos que eu vou pregar hoje, que são duas cartas consideradas por muitos como cartas gêmeas. O que significa isso? Cartas gêmeas são cartas que praticamente tratam do mesmo assunto de perspectivas diferentes. E essas cartas são Efésios e Colossenses. Embora escrita para povos distintos, para cidades distintas, a cidade de Éfeso e a cidade de Colosso, mas também com algumas similaridades ali daquilo que eles estavam passando, especialmente a igreja situada nessas questões, sofrendo ataques de fora, algumas questões de dentro também, mas embora em contextos diferentes, distintos, Paulo escreve cartas muito similares a essas duas igrejas. Em Efésios, a ênfase é muito mais no corpo de Cristo, que tem uma cabeça, que é Cristo, e em Colossenses, a ênfase é muito mais na cabeça desse corpo Cristo, que tem um corpo, que é a igreja. Mas ambas vão tratar dessas questões. Por isso que não só a ordem lógica das duas cartas são muito semelhantes, mas também palavras e versículos que praticamente se repetem, expressões que Paulo vai usar nas duas cartas. Eu queria ler um trecho de cada carta com vocês. Abram lá em Efésios 5. 2 versículos de Efésios e depois em Colossenses, Efésios capítulo 5. Eu vou ler o versículo 18, 19 e 20. Versículos 18, 19 e 20 são bem conhecidos dessa carta. Efésios capítulo 5, versículo 18, 19 e 20. O texto diz assim: Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Colossenses, capítulo 3, algumas páginas para frente na sua Bíblia.
Versículo 16 e 17 dizem assim, perceba a semelhança das palavras. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Vamos orar. Então nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, mais uma vez, ao abrir a Tua Palavra, porque na nossa pequenez, na nossa insignificância, nós queremos contar com o auxílio do Teu Espírito para podermos ler, entender e aplicar estas palavras em nossas vidas. Ajude-nos, fale conosco, transforme as nossas vidas, porque este é o intuito, o propósito da Tua Palavra, e que o Teu Espírito possa atuar mediante a leitura e a exposição dela em nossas vidas. Essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Poucas versões em português, eu não conheço todas, há uma infinidade de versões hoje na tradução em português, mas das que eu conheço, a NVI e a NAA. A NVI é essa que eu utilizo aqui, a NAA é a Nova Almeida Atualizada, não sei se você já teve contato com essa Bíblia, mas são as duas versões que eu conheço que traduzem este versículo mais de maneira literal mesmo, deixando a expressão na voz passiva, e eu vou mostrar para vocês como isso é importante. Todas as outras traduzem esse trecho na voz ativa. O texto lá de Efésios capítulo 5, no versículo 18, o texto diz: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Perceba um paralelismo que Paulo trata aqui, um paralelismo bem ilustrativo, porque de fato a embriaguez, o exagero em relação ao vinho, conduz à libertinagem. Aliás, um dos motivos pelos quais as pessoas se embriagam, e está aí o ano novo para a gente comprovar isso, depois se quiser conversar com o Danilo e com o Vinicim, veja que eles vão ter boas histórias provavelmente para contar, é justamente para fazer aquilo que não fariam naturalmente. A embriaguez serve para isso, a gente meio que sair do nosso estado de consciência e ter aquela coragem, né? Fazer algo que não faria sobriamente. Eu lembro quando eu estava na faculdade, os amigos lá bebendo, enchendo a cara, e eu falei assim: vocês gostam mesmo assim do sabor da cerveja? Eu falei: a gente gosta. Por que vocês não tomam cerveja sem álcool, intercalando com álcool, para não fazer tudo aquilo que eles faziam, né? Era uma bebedeira atrás da outra. Ele falou assim: mas porque perde a graça. A graça é justamente aquele... Schaeffer gostava de falar isso, né, Franz Schaeffer? O salto da loucura, né? Aquela coisa assim, você sair de si depois de um dia de trabalho e fazer coisas que você não faria. A embriaguez faz isso. Mas olha que interessante o paralelismo. Paulo fala que uma vez que a pessoa se enche com vinho ou se enche de qualquer bebida alcoólica, a consequência disso é a libertinagem. A gente sabe que alguns dormem depois de beber muito, mas geralmente as pessoas ficam mais soltas e fazem aquilo que não devia. Paulo vai pegar esse gancho para dizer que aquele que deixa se encher pelo Espírito, e aí está a voz passiva, algo também vai acontecer na vida dele. É quase como que uma característica. É quase como se você olhar para a pessoa e diante disso que Paulo vai escrever aqui, você olha para ela e sabe, ou pelo menos essa pessoa dá indícios de que ela tem uma vida cheia do Espírito Santo. Do mesmo jeito que se você olha para alguém à noite e ele está andando meio cambaleando, falando com a língua meio enrolada sem saber muito, falando coisas que normalmente não faria, você deduz: acho que essa pessoa bebeu um pouco mais do que deveria nessa noite, ou alguns durante o dia. Do mesmo jeito, quando Paulo está mostrando essas características, ele está enfatizando que quando uma pessoa vive desse jeito, você encontra alguém assim, suspeite que essa pessoa tem deixado o Espírito encher a sua vida. Bom, se talvez muitos
que não conhecessem o versículo que vem logo depois, fosse completar uma frase como essa, o que deixaria uma pessoa aí evidente que ela é cheia do Espírito Santo? É bem provável que muitos iriam dizer, talvez, que há uma auréola em cima da cabeça dela e você olha e ela é, sei lá, mais brilhante que o normal, alguma coisa assim. Ou talvez ela flutue mais. Sabe aquelas pessoas que não andam, elas deslizam, flutuam, né, numa aura de espiritualidade. Eu não sei, qualquer coisa do tipo assim, ou a pessoa faz coisas fora de si, movidas pelo Espírito, mas vocês perceberam já a característica que Paulo fala? Vocês são bem conhecidos. Paulo vai dizer, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Essas três expressões que Paulo vai usar aqui, salmos, hinos e cânticos espirituais, repetem-se lá em Colossenses. Daqui a pouco a gente vai fazer o paralelo com o texto ali de Colossenses. Mas são três expressões, são três formas, praticamente, daquelas palavras que pode parecer que dizem a mesma coisa, e de fato pode dizer a mesma coisa, mas que têm nuances distintos. A primeira palavra, salmo mesmo, pode ser uma referência aqui de Paulo aos salmos do Antigo Testamento. Lembra que Paulo era um judeu e o inário do povo judeu era o livro dos Salmos. Eles cantavam os salmos, mas essa palavra grega, salmos, era usada realmente para cânticos mais piedosos, que até os pagãos compunham para adorar os seus deuses. Então pode ser que Paulo estivesse se referindo aos salmos do Antigo Testamento, ou ele estivesse expandindo isso e dizendo não somente os salmos, mas canções de piedade, canções piedosas, expressões de piedade. Paulo vai mostrar então que aquele que fala entre si com salmos ou com palavras ou canções piedosas é uma marca da pessoa que está cheia do Espírito Santo. A segunda expressão que ele vai usar, a expressão hino, é uma palavra que só vai acontecer aqui em Colossenses. As únicas duas vezes que aparece essa palavra aqui no Novo Testamento é justamente isso. E essa palavra hino descrevia na Grécia Antiga, quando a linguagem que Paulo está escrevendo aqui do grego, aqueles cânticos que eram compostos como uma homenagem aos deuses ou aos heróis. Lembra que a cultura grega, a mitologia grega, era uma mescla de heroísmo com divindade. Os heróis geralmente eram semideuses. E há diversos cânticos, se você gostar de mitologia grega, há diversos cânticos em homenagem a estes heróis, em homenagem a estes semideuses gregos. E Paulo vai dizer aqui algo que as crianças vão aprender no acampamento, que aquele que é digno, aquele herói de fato que é digno de ter um cântico, é a pessoa de Jesus Cristo. E a terceira frase, a terceira expressão, estes cânticos espirituais, a palavra mesmo usada aqui é uma palavra que nós temos no nosso vocabulário, embora não muito usada, né? Que é a palavra ode. Ode é um poema, um cântico, uma música. Há algumas músicas ou alguns poemas que levam o nome ode a alguma coisa, né? Só para o Estevão ficar feliz ali, né? A Nona Sinfonia de Beethoven, uma ode à alegria, né? Então, só para o Estevão, né? Ficar feliz e tudo mais, né? Então, é ode a algo, então é um poema a alguma coisa, uma canção a algo, alguém, é essa ode. E é justamente nesta etapa, neste que Paulo qualifica isso. Porque não é qualquer poema, não é qualquer canção, não é qualquer cântico, mas é algo espiritual. Obviamente, esse espiritual está qualificando os outros dois também. Porque os salmos são espirituais, os hinos devem ser espirituais, tais como essas canções também devem ser espirituais. Mas veja que Paulo está escolhendo aqui 3 palavras para resumir o que nós chamaríamos de música. Quer seja salmos, que o povo de Israel cantava de fato, quer sejam hinos épicos, poemas aos heróis,
quer sejam cânticos espirituais, esses odes, essas poesias. Mas Paulo está resumindo tudo isso e a gente poderia resumir tudo isso em poesias cantadas. Agora, como alguém cheio do Espírito Santo fala entre si com essas coisas? Essa é a grande questão aqui para mim. Porque, obviamente, depois disso, se você olhar na continuação do texto, ele vai dizer, cantando e louvando de coração ao Senhor. Veja que o que ele tem em mente aqui, de fato, é o louvor. Mas ok, cantando e louvando a gente entende. Mas no começo, a palavra que ele usa ali é a palavra falar, a palavra conversar. A ideia de que eu falo com as outras pessoas com este conteúdo em mente. A grande questão é como que a gente fala com esse tipo de conteúdo. É difícil a gente ficar conversando, cantando, parece que a gente está num filme da Disney, né? Toda hora que a gente fala, a gente precisa ficar cantando algo, alguma coisa assim. E aí é justamente o texto de Colossenses, naquele paralelo de Paulo, que nos ajuda a entender isso. Porque se aqui Paulo está falando para a gente deixar o Espírito nos encher, lá ele está falando para a palavra de Cristo habitar ricamente em nós. Você já conversou com alguém e uma frase que a pessoa fala te lembra de uma música ou te lembra de alguma outra história? Por exemplo, toda vez que a Aline chega para mim e fala assim, amor, amanhã de manhã não tem como. Hein, Alexandre? O Roberto Carlos já vem e a gente já fala, né? Vou fazer um café para nós dois, né? Não tem como. Na hora a gente lembra dessa expressão, é ou não é? Toda vez que ela fala amanhã de manhã, você já pensa, poxa, eu vou fazer um café para nós. Veja, não tem como, porque isso está no imaginário do todo brasileiro, pelo menos que tem uma idade que assistia o Roberto Carlos enquanto ele estava inteirão, né? Na TV. Ainda passa aí, né? O inteirão, né? E tudo mais. Mas isso está no imaginário, essas coisas, não tem como. Do mesmo jeito, como se Paulo estivesse dizendo, as coisas que nós conversamos, as coisas que nós falamos, nos remete à palavra de Deus. Desde que, obviamente, a palavra de Deus, a palavra de Cristo tenha habitado ricamente em nossas vidas. Senão, nada do que nós conversamos ou falamos vai nos remeter à palavra de Deus. É por isso que lá no texto paralelo de Colossenses, antes de falar sobre o cantar, que Paulo vai mostrar ali também, repetindo essas três palavras, ele usa duas expressões de mutualidade, ensinando uns aos outros e aconselhando, ou admoestando uns aos outros. A ideia de instruir e de puxar a orelha quando necessário, de ensinar, mas também de advertir. Nós só fazemos isso nas nossas conversas quando, por meio da palavra que habita em nós, identificamos aquilo que as pessoas estão dizendo à luz da Bíblia. E a gente pode, de uma certa maneira, julgar, entendo o que eu estou dizendo, e olhar e falar assim, olha, isso que você está falando, a Bíblia tem um texto exatamente sobre isso. E eu lembro disso. E Paulo está mostrando para a gente que isso é cantar, isso é louvar a Deus, isso é expressar a palavra dele por meio das nossas conversas, lembrando de salmos, lembrando de hinos, lembrando de cânticos, porque, obviamente, na nossa formação humana, e Paulo sabe disso, a gente lembra muito mais daquilo que a gente canta do que daquilo que a gente lê. Se você, quando criança, decorou os livros da Bíblia de maneira cantada, lembra? Gênesis, você nunca mais esqueceu na sua vida. Mas é provável que você tenha dificuldade para decorar aquilo que nós decoramos como texto. Como música, a gente decora muito mais rápido. Por isso que quando a gente lembra da palavra, nós estamos lembrando dessas expressões de louvor, de glorificação a Deus. Paulo está mostrando que o sinal, a marca daquele que é cheio do Espírito Santo, é quando nas nossas conversas a palavra de Deus é externalizada por meio da lembrança, por meio de cânticos, por meio de hinos, por meio dos salmos, mas ela faz parte do nosso diálogo, parte da nossa conversa. Agora, não só isso, não é só falar entre si, porque falar entre si
Paulo provavelmente deve estar pensando em conversas que nós temos. E a maior parte das conversas que nós temos não é num culto. O culto não é para ficarmos conversando entre nós, mas para dialogarmos com o nosso Deus, com o corpo, mas falando a Deus e Deus falando conosco por meio deste culto. E aí Paulo continua então dizendo, cantando e louvando de coração ao Senhor. Nos dois textos, Paulo vai mostrar para a gente que essas duas expressões, cantar e louvar, não é algo simplesmente relacionado ao culto público e também não é algo somente relacionado a cântico mesmo, a quando nós expressamos um louvor a Deus. Mas, obviamente, a maior parte da nossa expressão, do nosso louvor a Deus, é feito por meio da música. Geralmente, os músicos aqui, nós denominamos eles de ministério de louvor. Embora o louvor que nós prestamos a Deus não se limita a quando nós estamos aqui cantando a Deus. Mas isso é um bom termômetro para a nossa adoração a Deus fora daqui. Para isso, Paulo vai mostrar que o nosso cantar e o nosso louvar tem que ser de coração ao Senhor. Lá no texto de Colossenses, a expressão que ele vai utilizar aqui, deixa eu abrir aqui, Colossenses capítulo 3, ele vai usar a expressão hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Se aqui Paulo está falando que o nosso cântico, o nosso louvor, tem que ser uma expressão do coração ao Senhor, lá ele está mostrando que isso é uma expressão da gratidão que habita no nosso coração, no nosso ser. Agora, o coração para o judeu não é simplesmente o lugar dos sentimentos, como nós muitas vezes entendemos na nossa cultura ocidental. O coração para o judeu, essa palavra coração, descrevia a pessoa na sua inteireza, quem de fato ela era como um todo. O que Paulo está mostrando para a gente é que todo o nosso ser, e isso é expresso por essa palavra coração, todo o nosso ser tem que louvar a Deus, tem que ser uma vida de louvor e adoração a Dele. Isso significa, como ele vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 14, um texto que eu vou pregar para vocês lá para frente no meio do ano, calmem, mas Paulo está dizendo assim, eu vou cantar também só com o Espírito? Não, eu vou cantar com o Espírito e com a mente. Ou seja, é todo o nosso ser expressando um louvor a Deus. E Deus nos fez como seres racionais que pensam, e o nosso louvor tem que nos fazer pensar de fato sobre a obra de salvação. Mas Deus também nos fez como seres emocionais. E o nosso louvor expressa realmente as nossas emoções. Tiago vai dizer, está alguém entre vós feliz? Que ele cante louvores. Tiago está dizendo, o louvor é uma expressão do nosso sentimento. Agora, eu não sei, realmente, eu não sei como alguns conseguem cantar a alegria está no coração de quem já conhece Jesus, com uma cabeça baixa e a alegria está no coração. Sabe? Ou como você consegue cantar muitas vezes sobre a graça que nós cantamos, a sublime graça, sem refletir e pensar nisso, e isso não mexer com todo o seu ser, com as suas emoções, com o seu intelecto, com o seu coração, lembrando de quem nós éramos, lembrando daquilo que Deus fez por nós, e isso não envolver o nosso ser. Veja, o nosso louvor tem que ser um louvor do coração, envolvendo toda a nossa pessoa a Deus. E, obviamente, daqui a pouco ele vai falar sobre isso, fora dessas quatro paredes também, tudo que nós fizermos, independente se nós estivermos cantando ou simplesmente trabalhando, fazendo qualquer outra coisa, o nosso louvor continua lá fora. Mas quando nós nos reunimos aqui, quando nós estamos juntos para cantar e louvar e expressar a Deus, é quando tudo aquilo que nós vivemos lá é visto agora coletivamente.
toda aquela gratidão que nós temos durante a semana pela nossa salvação, pelas coisas que Deus tem nos dado, pelas nossas famílias, pelo sustento, nós chegamos aqui e enchemos os nossos pulmões e cantamos e expressamos isso a Deus de fato. Irmãos, louvar a Deus de todo o coração não é somente um privilégio para nós, é uma expressão daquele que está cheio do Espírito Santo, aquele que deixa o Espírito encher por meio da habitação da palavra de Cristo na vida dele. Eu não estou dizendo que você tem que deixar de ser quem você é, como uma espécie de uma demonstração para as outras pessoas de que você está cheio do Espírito. Parece que se você não alcançar aquela nota lá em cima e não der aquela subidinha no pé na hora de cantar e não levantar a sua mão e não expressar, parece que você não está cheio do Espírito Santo. Não, nós expressamos a nossa adoração de coração, ou seja, com todo o nosso ser, do jeito que você é. Então, se você é alguém mais introvertido e mais quietinho, provavelmente você vai cantar mais ali, introvertido e tudo mais. Mas se você é uma pessoa extrovertida, é bem provável que você vai cantar como... O Vinicinho foi para lá, né? Não dá para usar ele como exemplo, porque ele está lá. Não vou falar dele. Mas cantar como a pessoa é realmente. A ideia é estarmos com o coração aberto, louvando, porque nós não estamos contando para as outras pessoas. Veja, Paulo vai dizer claramente aqui, cantando e louvando de coração ao Senhor. Irmãos, tem muita gente que se preocupa mais com o que o outro vai pensar com aquilo que ele está fazendo, cantando ou se expressando, do que realmente refletindo que o louvor e a adoração e o cântico dele é para Deus. Então, irmãos, cante, louve a Deus. Isso é uma expressão daquele que é cheio do Espírito Santo, daquilo do jeito que você é de fato realmente. Óbvio que você não vai fazer nenhuma loucura, porque o Espírito Santo não vai te levar a isso. O que nós vamos fazer aqui, sempre louvando a Deus, é aquilo que a palavra nos diz, porque o Espírito Santo vai lembrar todas as verdades da palavra nesse paralelismo que Paulo traz, entre deixar ser cheio do Espírito Santo e a palavra de Deus habitar ricamente em nossas vidas. O texto então aqui continua, depois dele dizer, cantando e louvando de coração ao Senhor, no versículo 20, ele vai mostrar, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá no texto de Colossenses, no texto paralelo, ele vai expressar essa verdade no versículo 17, dizendo, tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Perceba que Paulo inicia mostrando que a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ou que deixa-se encher pelo Espírito, pela habitação da palavra, é alguém que vai expressar isso por meio das conversas, mostrando como a palavra permeia as conversas, como cânticos, salmos, hinos fazem parte do nosso linguajar e da nossa conversa. Nossas conversas são conversas bíblicas que edificam e exaltam o nosso Deus. Mas depois vai mostrar também que isso é expresso por meio de cânticos, de louvores. Os dois textos vão mostrar isso. Mas depois isso é expandido para algo que agora Paulo vai dizer que é tudo o que eu faço, tudo aquilo que eu digo, ou converso, ou qualquer outra coisa. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação. Se há duas maneiras, ou uma maneira de resumir toda a nossa vida, são por meio dessas duas expressões. Porque ou nós falamos algo, ou nós estamos fazendo algo. Ou você está fazendo algo enquanto fala. Mas não tem como você não fazer nada e não falar nada ao mesmo tempo. Até quando você está dormindo, você está fazendo algo. Quando alguém pergunta, você está fazendo alguma coisa? Sempre nós estamos fazendo alguma coisa. Obviamente, quando a pessoa pergunta isso, é porque ela quer uma ajuda e está perguntando, você está fazendo alguma coisa importante agora ou só fazendo nada de importante? Mas não tem como você não fazer nada. Porque o fazer nada é fazer alguma coisa, é descansar, é refletir, é pensar. Você sempre está
fazendo alguma coisa. E Paulo está dizendo que até o não fazer nada, ou seja, o descansar e tudo tem que ser para a glória de Deus, dando graças a Deus por essas coisas. Isso é uma expressão, isso é uma evidência daquele que é cheio do Espírito Santo. Agora, não é só fazer, mesmo que a gente não esteja fazendo nada, mas também é quando nós falamos. E aí nós já mostramos, obviamente, que não está dizendo que o cristão não pode contar uma boa piada, e de vez em quando uma piada ruim também, quando a gente conta, né? Mas a gente pode fazer essas coisas, mas a ideia é tudo que nós falamos glorificar e exaltar a pessoa do nosso Deus. Tudo que fizer, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. O que seria fazer isso em nome de Jesus? Há muita gente que imagina ou pensa que em nome de Jesus é simplesmente uma fórmula mágica para validar aquilo que você faz na sua cabeça. Por exemplo, você tem um negócio e aí no seu negócio você faz umas transações ilegais ali para ganhar mais dinheiro, mas você ora no começo do seu dia de trabalho, põe um versículo no seu cartão de negócio ali, sabe? E aí muita gente imagina, eu estou fazendo em nome de Jesus. Eu até dou uma oferta na igreja ali, com isso daqui e tudo mais. Deixa eu dizer, você faz tudo isso, mas está agindo de maneira ilegal no seu trabalho, você não está fazendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus não é uma fórmula mágica, como alguns pensam na oração também. A oração dele é totalmente fora do que a Bíblia diz, mas no final ele diz, em nome de Jesus. É quase que uma validação para eu poder falar o que eu quiser, pedir o que eu quiser, expressar o que eu quiser, ou determinar o que ele quiser, e no final ele coloca em nome de Jesus. Em nome de Jesus é justamente reconhecendo a nossa pequenez. Essa expressão em nome de é nos méritos de. É justamente dizendo, não sou eu que decido, é Cristo que decide a maneira que eu devo fazer essas coisas. Não sou eu que decido o jeito de falar, é Cristo que decide como devem ser as minhas conversas. Não sou eu que decido o jeito que eu devo estudar, o jeito que eu devo criar meus filhos, o jeito que eu devo tratar a minha esposa, o jeito que eu devo negociar, gerenciar a minha empresa, o jeito que eu devo ser como um trabalhador. É Cristo que faz isso. Em nome de, é nos méritos de Cristo. É Ele que tem, de fato, a autoridade e a dignidade para dizer para a gente como fazer essas coisas. E quando eu reconheço que eu preciso fazer em nome de Cristo, significa que eu não posso fazer no meu nome, ou seja, na minha autoridade, na minha dignidade, como se eu tivesse alguma possibilidade de chegar diante de Deus e dizer, olha, eu tenho um jeito melhor de fazer essas coisas. É assim que uma pessoa cheia do Espírito Santo vive. E, obviamente, cheia da palavra de Deus. E aí Paulo termina, então, o texto, e depois eu quero trazer uma aplicação para a gente, dizendo, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Do mesmo jeito que Paulo falou sobre gratidão lá, Paulo fala sobre gratidão aqui, e Paulo termina o texto falando sobre a nossa expressão de dar graças a Deus. Irmãos, quando nós fazemos isso, nós estamos reconhecendo a soberania e o controle que Deus tem sobre todas as coisas. Porque é bem provável que você, no começo desse ano, tenha colocado planos para o seu ano de 2025. Se você, como a gente, né, chegou lá, no dia à noite, abriu a sua bebida preferida, cada um tem aí uma bebida que gosta, sentou com a sua esposa, com a sua mulher, com a sua família, às vezes, e fez alguns planejamentos para o ano. Se já deu tempo de você fazer isso, alguns ainda não fizeram. Mas assim, já fez o seu planejamento para o ano. É bem provável que mais da metade do que você tinha pensado não vai acontecer. É porque Deus é soberano, a gente não. A gente imagina como vai ser o ano, a gente deseja como vai ser o ano, a gente quer que o ano seja de um jeito, mas Deus escreve a história do jeito que Ele entende que deve acontecer, porque Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. E alguém cheio do Espírito Santo sabe o que vai fazer com tudo isso? Vai dar graças a Deus Pai.
constantemente. Obviamente, se algo não aconteceu do jeito que você planejou por um erro seu, não culpe a Deus. Corrija aquilo que você está fazendo de errado, porque Deus nos deu sabedoria, autorreflexão para olharmos para a palavra de Deus, olharmos para aquilo que a gente está fazendo e corrigir os nossos erros. Mas mesmo nessas questões, entenda, Deus nunca perde o seu controle. Deus continua soberano sobre todas as coisas, escrevendo a história do jeito que Ele deseja, sem nada e ninguém pegá-lo de surpresa e mudando os seus planos. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Isso é uma vida de alguém que é cheio do Espírito Santo. Agora, como nós fazemos para tudo isso ser prático em nossas vidas? E eu quero terminar com essa lição para a gente. Veja aqui nos dois textos, neste paralelo que Paulo traz, lá em Efésios, Paulo vai dizer, deixem-se encher pelo Espírito. Lembra que eu disse que a voz passiva ela é importante aqui nesse texto? Porque não é algo que eu consigo fazer de fato. Eu não consigo encher o Espírito ou alguma coisa assim, né? Encho-se com o Espírito. Isso não é algo que eu consigo fazer. O que a Bíblia nos diz é que no momento da nossa conversão, além da minha natureza pecaminosa, que infelizmente continua no momento que a gente se converte, nós recebemos a habitação do Espírito em nós. E Gálatas vai mostrar para a gente, na carta aos Gálatas, que o Espírito vai começar uma guerra contra a nossa carne, contra o nosso velho eu. E toda vez que eu nego a mim mesmo, ou para usar as palavras de Paulo, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, eu estou abrindo espaço para aquele que já vive em mim me encher, habitar a minha vida. Eu não estou querendo ocupar o trono da minha vida, o trono daquela situação, eu estou dizendo, Deus me governa. Agora, isso não vai acontecer simplesmente com uma atitude dessa. Isso vai acontecer juntamente com a palavra de Deus lá em Colossenses. Porque se você simplesmente dizer assim, eu não quero fazer o que eu desejo, então o que você vai fazer? Lembra que quando Jesus prometeu o Espírito, ele disse, o Consolador lembrará de todas as coisas que eu disse. O Espírito não vai trazer na sua mente os versículos que você nunca leu na vida. O Espírito não vai fazer com que você decore textos que você nunca batalhou para decorar e repetiu e pregou no seu quarto e colocou na tela do seu celular para você memorizar a palavra de Deus. Não é assim que o Espírito age. O Espírito age exatamente em conformidade com a palavra, fazendo com que essa palavra que a gente estuda, luta para entender, lê, decora e está em constante contato com ela, seja visível nas nossas vidas no momento que a gente mais precisa. Uma vez que a gente diz, eu não quero ser o rei da minha vida, eu não quero estar no trono, eu deixo o Espírito me encher por meio da palavra que habita em mim. Então ele agora vai lembrar a nós da palavra que nós lemos, estudamos e decoramos no nosso dia a dia. Tudo isso vai ser demonstrado de uma maneira: a nossa vida de louvor, cânticos, exaltação e gratidão ao nosso Deus. É isso que Paulo fala nos dois textos. E nós estamos falando disso, pelo menos eu decidi começar o ano com isso, porque é isso que nós estudaremos durante esse ano. A partir de fevereiro, nós vamos expor aqui o Salmo 119. É um salmo que fala sobre a palavra de Deus. Os 22 trechos, com uma introdução e uma conclusão, vão falar sobre a palavra. É um salmo dedicado à palavra de Deus. Então, neste tempo que nós estaremos falando sobre os salmos, continue lendo, persevere. Se você fez esse plano no começo do ano de ler a Bíblia, ou de não perder o seu devocional, persevere e continue, porque é isso que o Espírito usa. Mas, ao mesmo tempo, nós falaremos de um salmo. Então, espere falar muito deste ano sobre cântico, sobre louvor, sobre expressão a Deus, sobre nosso louvor congregacional, nosso louvor individual. Nós falaremos isso. Nós leremos salmos que falam sobre isso, nós falaremos textos sobre isso, porque isso de fato é uma marca do cristão. Cantar a Deus não é somente um privilégio. Cantar a Deus é a evidência de alguém que é cheio do Espírito Santo.
e que essa possa ser uma marca também da nossa igreja. Amém.